Dando continuidade ao estudo do livro A Grande Síntese, estamos aí já na página 265, né? É o capítulo 55, Teoria dos Movimentos Vorticosos. Vimos como o trem eletrônico da onda dinâmica degradada ataca o edifício atômico, penetra-o e desloca-lhe o equilíbrio íntimo, e como, por essa emissão dinâmica, o sistema planetário de força se transforma num sistema vorticoso. Esse é o germe da vida em sua estrutura cinética. Observamos a complexa constituição e sua resposta à realidade dos fenômenos daquela que vos disse, poderia ser tomada como teoria cinética da vida, ou teoria dos movimentos vorticosos, colocando-se como a base da química orgânica, a química cinética. Mais adiante a gente comenta, né? Antes de tudo, observai minha colocação do problema da vida, totalmente diferente da ciência. Esta procura na evolução a origem das formas. Eu, ao invés, exponho a origem dos princípios, a causa pelas quais as formas são modeladas como última consequência. Por aí se conclui que enquanto a ciência se move na multiplicidade dos efeitos e fica do lado de fora dos fenômenos, eu atinjo a unidade e penetro no âmbito das causas. É lógico que, alcançando a substância dos fenômenos, a química deva transformar-se até atingir a abstração filosófica. Também é lógico que, evoluindo vossa ciência de sua atual forma exterior e de superfície, até a sua mais completa forma de ciência substancial e profunda, deva transformar-se em ciência abstrata, aproximando-se daquela unidade fundamental em que os conceitos da matemática, da filosofia, da química, da biologia, etc., são uma só coisa. Aprofundemos, pois, o problema da gênese dos princípios da vida. Então, sua voz aí vai colocar algo diferente do que a ciência nos coloca, né? A ciência que a gente conhece, pelo menos na época da década de 30, né? A década de 30. E nesse ponto, né, que agora a sua voz vai se aprofundar, ela já mais ou menos mostrou esse caminho que ela vai seguir, que é no momento que a energia vai se degradando, ela vai ficando cada vez mais velha, com comprimento de onda maior, vai chegar um momento em que ela vai ter uma transição de fase, uma transição de forma de organização e vai se tornar vórtice. E ele diz que ali o princípio dessa dimensão, né, que ele chama do alfa, que é a dimensão vida. Então, ali é como se fosse o princípio de todas essas formas de organização. E a gente viu que esse vórtice, ele se liga à matéria, reorganizando a própria matéria. Então, o que ele está mostrando, ó, ali é a origem de toda essa reorganização da forma, né, que aí vem todo o processo da vida no seu caminho da evolução das formas, mas ali que está o princípio. Deixa eu perguntar uma coisa. Toda essa transformação de energia, mais ou menos, caminha para a formação de um vórtice. Nós, cada um, como indivíduo, pode ser representado como um vórtice? Sim, aqui a sua voz, ela diz que nós, aqui na humanidade, todas as plantas, os seres vivos, os animais, eles estão nessa dimensão alfa, que ainda é dimensão consciência, né? Estamos na nossa constituição aqui, estamos ali no alfa ainda, ou seja, estamos como vórtice, forma de organização como vórtice, temos o aspecto energia e a matéria, mas agora nós estamos começando a chegar próximo da outra dimensão, que ele chama do superconsciente. Então, estamos começando a pincelar essa outra dimensão, mas, então, de certa maneira, nós estamos ainda nessa dimensão que é o vórtice. Sabeis que os vórtices giram em torno de um eixo. A gente até brinca na física, né? A regra da mão direita, né? Para quem estudou
Física 3 aí no ensino médio. Sabeis que os vórtices giram em torno de um eixo, que é em redor desse centro múltiplo que se desloca a série dos equilíbrios instáveis do sistema. Esses equilíbrios, com uma diferença fundamental dos daqueles do sistema atômico, renovam-se continuamente, a cada instante demolindo-se e reconstruindo-se. O eixo é a alma do sistema atômico vital, assim como o núcleo é a alma do sistema atômico inorgânico. Quando um trem eletrônico ataca um átomo depois do outro, não altera apenas a trajetória dos satélites do sistema, mas atinge os núcleos, embora fossem esses antes centros de sistemas separados. Eles os funde agora em cadeia, num sistema cinético único. Já se começa em... Oi, diga. Uma parte aí que tem um ponto aí que ele colocou que ele vai ser bem importante no desenvolver dele, que é isso aqui, ó. O eixo é a alma do sistema vital, assim como o núcleo é a alma do sistema atômico. Então, esse aqui é um ponto bem importante, porque em um átomo, o núcleo é como se fosse ali a estrutura central. Na célula tem o núcleo, a energia, ela tem uma forma de organização ali que é o fóton. E no vórtice, esse eixo, ele vai ser o núcleo dessa forma. Então, nós temos um eixo, na estrutura aqui da matéria, nós temos a coluna vertebral, e dali vai sendo estruturado toda essa dinâmica e essa canalização de energia, sabe? Então, ele vai voltar ainda nessa ideia do eixo que tem no vórtice, nessa dimensão alfa, né, que é a dimensão da consciência. Isso lembra até que os encontros, quando você tem um agrupamento humano, normalmente se reúne em círculos, né, justamente formando esses vórtices, formando essa circulação de energia. Ela é sempre útil nesse sentido, né? Isso me lembra aqui, me veio à cabeça aqui, quando você está em sala de aula, o que eles chamam de sistema bancário, né, um atrás do outro, um cara lá na frente, que se acha que é o dono do saber, transmitindo para um bando de gente sentada atrás da carteira. E diferente de quando você faz uma forma circular, né, a lá Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, né, justamente mostrando esse aspecto do vórtice, né, e todos um igual ao outro, né, e ali você circula e é em torno do eixo, onde o eixo não está centrado em ninguém, está centrado no todo, né? Isso é interessante, né? Aonde que está o centro do círculo? Não está no círculo, né? Está dentro do círculo. Então, os componentes que fazem parte do vórtice, ninguém está no centro, porque todos fazem parte do centro, né? Isso é interessante perceber. São as ideias que vêm na minha cabeça aqui agora. Onde que a gente parou aqui? Aqui. Já se começa a entrever as primeiras características do novo organismo de forças, as características fundamentais da vida. A penetração eletrônica quebrou os sistemas dinâmicos fechados dos átomos. Combinou-se junto num sistema dinâmico múltiplo aberto. A linha e a direção do eixo são geradas e governadas pela onda degradada. Está até em itálico, né? Que, propagando-se no espaço, encontra um aglomerado de átomos e arrasta os sistemas eletrônicos deles, equilibrando os núcleos em cadeia. Eis porque apenas a onda degradada pode gerar nos amontoados de átomos o vórtice genético da vida. Aí ele está dizendo justamente como que surge a vida nesses sistemas vorticosos, né, em que um amontoado de átomo, né, onde vai haver essa energia circulante, né, em torno de um eixo comum, né, e aí daí surge a vida. Isso lá na célula, isso lá na bactéria, isso lá nos seres vivos mais simples, até nós que somos extremamente complexos, você falou bem, em torno da coluna vertebral, né, mas nós somos formados de pequenos outros vórtices, né, que são as bactérias que vivem dentro de nós, que somos uma
uma colônia de outros seres vivos também, que são pequenos vórtices que habitam dentro de nós. Ora, esse eixo do vórtice representará na vida a linha de metabolismo, função universal e fundamental do mundo orgânico. A direção do contínuo processo de assimilação e desassimilação é a própria direção da onda, provocada por aquele impulso que vimos por ser irreversível na vida e por ser irreversível. Na vida, o metabolismo é a expressão da linha irreversível da evolução. Então, na vida, o metabolismo é a expressão da linha irreversível da evolução, né? A vida é o tempo todo dinâmica, né? Não tem nada parado, nada passivo, nada ativo o tempo todo, né? Veja como... Deixa eu só também fazer um comentário nessa parte. Essa linha que ele vai falar aqui, que é o metabolismo, nessa forma de organização, ele vai colocando aqui processos que vão ser importantes na vida, no surgimento da vida, que é o contínuo processo de assimilação e desassimilação. Então, o processo da vida, dessa estrutura de vórtice, ela é uma estrutura aberta, ela não é fechada. Então, ela tem uma constante troca. Então, há sempre um processo de assimilação do seu entorno, há todo o metabolismo interno e há processos de desassimilação. E essa desassimilação não é só elementos que não são úteis ao sistema, mas ele também são elementos que provocam sinergias maiores, né? Então, da mesma forma que uma planta, ela exterioriza oxigênio, que é usado como um elemento de entrada nos seres vivos que se valem da respiração e que eliminam o gás carbônico, isso forma ciclos, a gente vai ver que forma vórtices maiores. Então esse é um aspecto importante, e nessa linha, nesse eixo do metabolismo, vai começar a se organizar todos esses processamentos, que é estruturas internas de circulação, estruturas internas de armazenagem, estruturas de processamento, né, de cognição, que pode ser tanto de pensamento, ou alimento que você ingere, o ar que você inspira. Então, tem processos de quebra, processos de desassimilação. Então, são várias e várias formas em que essa estrutura ela vai se manter estável, né? Mas um estável que é profundamente dinâmico. Há sempre o processo de assimilação e desassimilação. Se algum desses processos eles não funcionam bem, a estrutura ela passa a estar doente, né? Ela não, e a ponto de conseguir ele ter que se reorganizar. Seria a morte, né? No ser vivo. Sim, sim. Que não é a morte do vórtice, né? Ele só vai buscar ali uma reorganização. Então é isso aí. Legal. Vede como nenhuma característica, mesmo as mais embrionária e longínqua, destrói-se. Ao contrário, em cada uma delas está contido o germe dos grandes desenvolvimentos. Isso é que você falou, né? O mundo dinâmico de Beta contém, à maneira de semente, todo o desenvolvimento da vida. Todas as notas fundamentais da grande sinfonia. Aquela simples trajetória ou direção se desenvolverá num princípio diretor, com o objetivo de uma individualidade e personalidade no psiquismo. Notai também como a emissão dinâmica corresponde à contínua reorganização das unidades menores em superiores, unidades coletivas, lei das unidades múltiplas. Com efeito, temos aqui não mais amontoados ou aglomerações, mas organismos de átomos. Notai como nessa reorganização mais ampla acentua-se o desenvolvimento das notáveis características embrionárias de formas inferiores. Aqui também encontrais a linha dos ciclos múltiplos, que vos ensina que o ciclo maior é apenas o resultante do desenvolvimento dos ciclos menores. Nesse caso, diga.
Só porque aqui são muitas informações que vão Sim, colocando. são. Aqui ele está fazendo novamente, aqui lá no começo do livro, quando ele coloca duas formas de princípios da lei, que são que são, que ele chama aqui, né, da lei das unidades múltiplas, que toda a estrutura, ela se organiza uma dependendo da outra. Então foi aquilo que você falou, que um vórtice é formado por muitos vórtices menores e que está em vórtices maiores. E esses vórtices maiores, eles estão além, por exemplo, no nosso caso, estão além da nossa cognição, né? A gente consegue ter uma noção que a gente faz parte de vórtices maiores, que são vórtices familiares, vórtices de países, de planeta, mas aquele princípio que unem esses elementos, esses vórtices menores, é além da nossa cognição. E ele coloca o outro, que é a lei dos ciclos múltiplos também, que ele fala lá no começo do livro, que cada ciclo, ele também está completamente ligado com todos os outros ciclos que fazem parte, né? Então, por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, ele acaba que está influenciando o próprio processo de evolução da galáxia. Tá tudo interligado, sabe? Então, a maneira como a gente vai se alimentar, os elementos que a gente vai colocar para o nosso organismo, vai influenciar os elementos que vão ser absorvidos por esses vórtices menores, e o desenvolvimento deles, uma reorganização deles em elementos que sejam mais sutis, vai auxiliar o nosso processo também, sabe? Então, daí vem todo esse aspecto de cuidar do organismo, como que você vai estar trazendo os alimentos para ele, porque isso também repercute no seu própria abertura consciencial. Sim. Essa formação isso me lembra também que ele fala também que dentro de nós está o germe de todos os outros processos anteriores, né? Me lembra daquele livro do André Luiz, como é que chama aquele? Evolução em Dois Mundos, em que ele coloca, né, dentro do ventre materno, né, o sujeito passando por toda a experiência, desde uma única célula que vai se dividindo, parece um girinozinho, parece um peixinho, ou seja, vai passando como se você estivesse relembrando toda a sua trajetória evolutiva biológica, sabe? A parte física, né? A parte biológica nossa. Isso é interessante, que ele coloca como se dentro do maior tem os menores, né? Eles não deixam de existir, mas já tem uma consciência maior, né? O planeta provavelmente tem uma consciência maior e assim por diante. Neste caso, a realização orgânica é somente o produto do amadurecimento atômico, estequiogenética, ou seja, desenvolvimento dos sistemas planetários, nucleares ou eletrônicos. Olhando assim, em seu íntimo, o universo surge, a cada passo, de divina grandiosidade. Individuado, o eixo do sistema vorticoso apresenta-nos com características especiais. Podeis imaginar que potência cinética ela encerra, pois é uma cadeia de núcleos em redor da quais continua a gravitar e a girar os elétrons atômicos, a cujas atrações e repulsões somaram-se a dos elétrons recém-chegados da onda degradada de beta. Assim, o eixo do sistema tem duas extremidades, caracterizadas por qualidades diferentes. Uma extremidade, ou polo positivo, ou de penetração, ou de ataque, pela qual propaga-se o movimento. E a outra em um polo negativo, final ou de separação, na qual o movimento se extingue. Está parecendo bem aquelas ideias do Tao, né? Que é uma coisa vorticosa, circular, né? O Yin Yang, né? Que está circulando. Quando você olha para aquela figura, você vê ali um vórtice o tempo todo num processo de transformação, de maturação, e ali
é o germe para um menor que cresce de novo e há de eterno. Né? A linha de propagação da energia, que se torna eletricidade, sinal mais e menos, está para tornar-se vida, o princípio do nascimento e da morte. Como vedes, um sistema aberto e em contínuo movimento. Eis de onde nasce a rapidez do metabolismo e a instabilidade química, que são características fundamentais dos fenômenos da vida. Quando fala em instabilidade química, porque os sistemas celulares estão o tempo todo em busca de equilíbrio. Né? Não tem uma estabilidade. O tempo todo tem menos sal dentro da célula ou menos sal fora da célula, nunca sei lendo qual que é. E nessa busca de buscar o equilíbrio é que dá a dinamicidade. Essa diferença, né, essa instabilidade é que nessa busca de buscar a estabilidade, ela dá um processo dinâmico e que surge a vida. Isso é interessante, porque a morte é justamente quando o organismo entra em equilíbrio, não tem mais troca energética, morreu, acabou, Zé Fini, vamos para outra. E esse processo no metabolismo, de entrada e saída, positivo e negativo, só como um sinal de direção, de processamento, ele tem uma riqueza muito grande, porque permite formar vórtices maiores, buscando novas estabilidades. Então, por exemplo, um elétron, né, que ali a gente chama como um negativo e um próton positivo, e ocorre ali processos de atração formando vórtices maiores, né? Então, vórtices maiores que ele chega numa neutralidade, né, naquela constituição, mas ao mesmo tempo, aquela configuração, ele fica faltando algo, né? Então, o que permite os elementos se formarem em moléculas. Também tudo ali com sinais positivos e negativos, formando estruturas maiores, e assim vai gerando uma organização que uma depende da outra em níveis cada vez maiores. Então, ele coloca aqui que tudo está nesse princípio do vórtice de assimilação e desassimilação, né, na linha do metabolismo interno. Então, são basicamente esses três elementos muito importantes, né, que seria a desassimilação, o metabolismo interno, a assimilação, o metabolismo interno e a desassimilação. E Somente uma última coisa que me veio aqui também, daí ele tá a ligação, que ele fala assim, olha, indo nesses princípios, você consegue ligar a biologia, a química, a física, a matemática, começando a trazer os princípios de síntese, né? Você começa a ir no padrão que gera toda essa diversidade. Então você começa a perceber, opa, a química tem esses princípios, o processo da vida em um nível muito mais complexo, existem esses princípios também, os princípios de ciclo, os princípios de tentar buscar uma homeostase, uma estabilidade ali nesse dinamismo. Então, daí que começa a vir a síntese, quando começa a compreender os padrões que geram toda essa diversidade. Somente a infusão do princípio estático de gama, do princípio dinâmico de beta, podia produzir esse terceiro princípio psíquico de alfa. Então, o estático de gama é a matéria, né? O dinâmico de beta é a energia, a substância em transição, né? Como a onda aberta. Né? Podia produzir esse terceiro princípio psíquico de alfa, né? Que é o princípio da vida, né? Que é o surgimento da vida. A matéria gama apenas conquistara a dimensão espaço, e beta apenas a dimensão tempo. Sob a fusão das duas dimensões pode nascer a terceira, a consciência. Né? Então, ou seja, a vida vai surgir justamente nessa consciência. A energia quando se eleva enquanto o tempo. E a matéria, o gama, surge justamente na questão do espaço. Né?
pois este é o primeiro sistema cinético atingido pela substância, que, sendo aberto e em movimento, distingue o interno do externo, ou seja, contém o princípio da distinção entre o eu e o ambiente, afirmando sua individualidade, e projeta-se para o exterior, para fora de si, ato fundamental, base da percepção e do desenvolvimento da consciência. A consciência justamente surge dentro da vida quando o sujeito começa a olhar e fala assim, uai, eu sou eu, ele é ele, né? Começa a olhar para dentro de si mesmo e começa a tomar consciência de sua própria existência. Né? E Paulo Brito, esse ponto que ele coloca aqui, tem um pensador que ele se chama Humberto Maturana, e um outro que se chama Francisco Varela. E ele são dois pensadores que eu acho bem bacana, que eles trabalham muito sobre esses aspectos da vida, os princípios da vida. Esses padrões, o que faz um ser ele ter vida? Quais são, mais ou menos, aqueles aspectos que toda vida tem? E um dos pontos que ele coloca, extremamente importante, é essa distinção entre o interior e o exterior. Então, no momento que vai surgindo o vórtice, começa a ter uma parte interna, uma parte externa, e cada vez mais isso vai se diferenciando, vai se criando ali uma membrana. Então, as células, elas têm uma membrana que os protege, né? Então começa a ter um pH diferente, começa a ter estruturas diferentes, nós temos toda uma proteção aqui, a pele, para diferenciar do meio externo e criar condições de um processamento totalmente independentes, de uma maneira que quando o elemento entra aqui dentro do meu organismo, ele está regido pelas leis desse organismo. Quando a gente entra em um país, a gente está regido pelas leis daquele país. Então, essa ideia de que começa a criar uma distinção entre o exterior e o interior, que ele coloca aqui, é a base da percepção, porque aí começa a criar estruturas que permitam trazer informações do exterior para o interior. Por exemplo, né, a visão, que a gente pega aqui uma pequena faixa do espectro eletromagnético, a audição, o tato, né, os nossos sentidos são processos de percepção. Nós temos outras percepções energéticas, espirituais, que percebem, que trazem para dentro do sistema para que a gente tenha aqui um processamento interno. Então, isso que eu coloco aqui, né, que é a base da percepção e do desenvolvimento da consciência. O que assimila é o que vai ter internamente processo de cognição. Se a gente aumenta a percepção, nós aumentamos a quantidade de elementos internos para que tenha processamento, né? Isso se vale com relação a processos de energia aqui, que a gente, inclusive, trabalha aqui, e daí vai em muitos e muitos aspectos. Como é que é o nome do autor que você falou, Maturana? É Humberto Maturana e Francisco Varela. Essa tua explicação pode, assim, dar, vai dizer, até um norte, assim, no nosso princípio de evolução. O nosso princípio de evolução, a gente pensa muito no lado espiritual, né? No crescimento de consciência espiritual. Mas a gente pode se basear na nossa modificação nessa sequência de explicação que você deu? Nossa, com certeza, porque o processo evolutivo, ele passa também pelo processo evolutivo de cada vórtice que está dentro dessa nossa estrutura, né? Então, nós somos, para nós podermos crescer e evoluir mais, a gente tem que auxiliar todos esses vórtices internos, né? Por isso que vem a questão da alimentação, dos exercícios, aspectos emocionais, que são outros vórtices ali que estão em campos energéticos. Então, o que nós vamos permitindo adentrar, ele vai ser elementos para esses vórtices internos, né? Então, por exemplo, Paulo Brito estava ali com os cachorros dele. De acordo com os alimentos que ele vai colocar para os cachorros, vai modificar todo o metabolismo dele, né? Então,
é uma responsabilidade nossa com toda essa estrutura interna. E em outros aspectos que nós estamos ligados também, né? Então, o processo evolutivo, ele está intimamente ligado, ele é tudo junto. Então, eu, eu vejo, né, bem atrelado mesmo.